Antes de começar, eu quero falar com você que tem dificuldade em discernir a direção de Deus e a entender quando Ele está falando. Eu deixei um material na descrição desse vídeo que pode te ajudar a te dar clareza espiritual e entendimento sobre essas coisas. Porque muitas pessoas não estão sem respostas. Muitas vezes elas estão presas entre aquilo que Deus já mostrou e o medo que prende elas em seguir esse caminho. E aqui é onde muitas pessoas estão presas. Porque o grande problema talvez não seja que Deus não falou, mas talvez o problema seja de muita gente aceitar aquilo o que Deus já respondeu para elas. Nesse processo é onde muitas pessoas param, ficam estagnadas, outras voltam para um caminho que nunca deveriam voltar. E você precisa entender essas coisas. Nesse processo existe um princípio bíblico muito poderoso, do qual nós devemos ser guiados. Veja o que está escrito em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Entenda isso de uma vez por todas. O texto não diz que você vai entender tudo primeiro. O texto diz para você confiar e reconhecer Deus no caminho, na tua vida, ao seu redor, onde você está. Essa é a visão que falta em muitas pessoas. Essa é a visão que deveria ser o centro principal de muita gente. Muitas pessoas, quando estão orando, pedem uma direção a Deus. Pedem a Deus sobre o que fazer, sobre aquela situação que elas estão passando, que elas estão enfrentando. Qual o caminho elas devem seguir. E ficam em busca de sinais, em busca de alguma coisa que pareça ser o caminho que Deus deu para elas. Mas na grande maioria das vezes, a pessoa já recebeu essa direção, já recebeu o que fazer, que atitude deve tomar em relação àquilo o que elas estão precisando naquele momento de suas vidas. Mas o que acontece muitas vezes é que nós resistimos, ou outras vezes queremos uma garantia, ou queremos saber todo o caminho, todo o processo, entender tudo antes de partir nessa caminhada. Aí existe esse conflito entre fazer ou não fazer. E isso toma conta da vida de muitas pessoas. O medo de tomar uma decisão, o medo de se colocar de pé diante daquilo. E essa é uma das grandes razões que acontece. A pessoa tenta controlar tudo, tenta guiar tudo sozinha. A pessoa sente que precisa fazer algo novo, que precisa seguir naquele negócio, ela começa a fazer, mas de repente para, não continua, não consegue concluir, aí pensa, e se der errado? E se eu perder? E se não funcionar? E se eu estiver perdendo meu tempo com isso? Aquelas vozes de dúvida, aquelas vozes que paralisam, aquelas vozes negativas que não ajudam, só atrapalham. Isso é paralisante. Mas a fé verdadeira não é você entender tudo.
não é você compreender todo o processo. É só deixar nas mãos de Deus, como Abraão, que saiu do meio da sua casa, dos seus parentes, e foi para um lugar que Deus ainda ia dizer onde seria. Hoje em dia, nós também devemos usar o exemplo do pai da fé em nossos dias. Hoje em dia, algo que pode paralisar muito as pessoas são diversas opiniões. Faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. E a pessoa ouve essas vozes, ouve várias opiniões diferentes de pessoas diferentes e ela não sabe que direção tomar, para onde ela deve ir. Escuta uma pregação, escuta outra mensagem, escuta fulano, escuta Beltrano, mas ela não sabe o que fazer, ela não sabe que decisão tomar. E quando você para ouvir essas vozes estranhas, você não vai conseguir dar ouvido e seguir a verdadeira voz de Deus que te faz caminhar para o caminho perfeito, do qual você ainda não conhece, mas que precisa caminhar nele pela fé, confiando que Deus endireitará o caminho e te levará para a decisão certa na sua vida. Veja esse exemplo aqui. Você sabe que precisa mudar uma área da sua vida, mas procura muitas opiniões que começa a dividir. E quando você ouve essas opiniões, você começa a duvidar daquilo que você já tinha uma clareza, daquilo que você já tinha uma convicção, que você já tinha uma certeza. Essa confusão também pode ser uma luta entre aquilo que você quer e aquilo que você precisa seguir. Essa é uma das partes mais complicadas que muitas vezes nós temos que enfrentar, nós temos que passar. Muitas vezes nós estamos confusos ou perdidos. Só não queremos dar o próximo passo. Enquanto que uma parte de nós quer seguir a resposta de Deus, a revelação de Deus, a nossa parte carnal quer nos deixar onde estamos ou quer seguir uma outra direção que não é essa a direção de Deus. Quando não seguimos aquilo que nós queremos e aquilo que é o correto da parte de Deus, então ficamos engessados, estagnados, como estátuas, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Veja esse exemplo aqui. Você sabe que precisa abandonar algo, uma atitude, você sabe que precisa dar um passo em direção a alguma coisa, mas o seu coração quer permanecer onde você está, por medo, por dúvida, por se sentir confortável onde você está, por várias razões. Não importa a razão, o que importa é quando não seguimos a direção de Deus, não importa a justificativa, vamos ficar paralisados no meio do caminho. Isso é fato. Mas quando começamos a acreditar e começamos a caminhar a cada passo que vamos dando no caminho que Deus nos mostrou, Deus pode ir guiando cada passo que vamos dando em direção ao que Ele colocou em nosso coração. O caminho às vezes pode parecer estreito, pode parecer escuro, pode parecer tenebroso, mas quando caminhamos verdadeiramente na direção de Deus, Deus vai endireitando o caminho.
Deus vai consertando esse caminho. Deus vai tirando barreiras, coisas, pessoas, situações, seja tanto em nós como diante do caminho em que nós precisamos caminhar, porque Ele está na direção, porque Ele está nos guiando, porque Ele é quem está dirigindo e no centro da nossa vida. O nosso problema é que queremos ter o controle de todas as coisas, mas precisamos largar o nosso controle e obedecermos a Deus. Não precisamos saber de tudo, ter o mapa completo da situação. Apenas precisamos aprender a confiar verdadeiramente no nosso Senhor. Essa é a melhor coisa que nós podemos fazer por nós mesmos. E já que pedimos resposta a Ele, já que pedimos direção a Ele, por que ainda muitas vezes insistimos em não seguir o que Ele disse? Precisamos seguir com fé em Deus sempre. Agora, se você chegou até aqui, pediu uma direção a Deus, pediu uma resposta a Ele, e você já sentiu no seu coração, algo na sua mente clareou, uma direção, um pensamento do que fazer sobre essa situação, siga. Não precisa entender tudo. Se aquilo está firme e forte, se você já discerniu que é o caminho certo, vindo de Deus para você, e que você precisa tomar essa direção, não duvide, não escute mais nada, não escute mais ninguém. Escute a voz do teu Deus, a voz do teu Pai eterno, e caminhe, porque essa é a resposta certa que você estava pedindo. Não fique preocupado com o depois. O depois cuidará o Senhor disso. Deus está contigo, caminhando do teu lado, mas precisa você dar o primeiro passo. E conforme cada passo você vai dar, Deus vai confirmando os teus passos, porque vem dele, que Deus em Cristo ilumine mais o teu caminho. E se você quer aprender mais sobre discernimento espiritual, clareza espiritual, meu material está na descrição desse vídeo. Que Deus em Cristo te abençoe cada vez mais.